Muito legal esse tema, porque o judiciário brasileiro teve uma transformação gigantesca, né, nos últimos 2 anos. Então, como teve pandemia em 2020 e o meio jurídico, que era super tradicional e avesso, né, à tecnologia, imagine, se dissesse que a gente ia ter videoconferência, né, como padrão de reunião ou de audiência, a gente jamais imaginaria que isso fosse realidade, fosse alguma coisa, né, normal do dia a dia, do cotidiano. Então, eu vejo que, assim, inclusive, eu não sei se você sabe, doutor Marcos, que o meu mestrado, ele é focado na área de tecnologia, mas eu falo exatamente sobre essa transformação que aconteceu no judiciário brasileiro. Então, como todo mundo teve que se adaptar, nossa, eu tô vendo bastante gente conhecida aqui, como o meio judiciário teve que se adaptar forçadamente, porque não tinha jeito, né? Não tem como, não tem como fazer audiência presencial, não tem como fazer. Opa, entrou dois aqui. Não, eu estou tentando aqui, eu vou. Ah, tá Ixi, dando uma não vai dar microfonia aí. certo. Não vai dar certo. Eu ia Olha tentar só que fazer bacana. o Enquanto. link com o meu perfil, Vamos mas não vai ver. dar. Ai, deu certo. Tem Não, até aqui desenvolver. uma observação aqui da doutora Ana Paula. Ela diz que é juíza do trabalho e tem acompanhado a Verifact, a minha empresa. Nossa, que maravilha! Muito bom saber, viu, doutora? Mas a gente viu, né? Acho que a senhora pode até falar um pouco mais, né? Escrever um pouco mais a respeito, mas que foi um choque realmente para o meio jurídico, porque teve que se adaptar mesmo. Então, até aqueles que eram avessos à videoconferência, a usar tecnologia, redes sociais e outros meios que pudessem resolver os problemas que não existiam antes, fez com que o meio jurídico ele deu uma antecipada de mais ou menos uns 2 anos, em média, do que chegou a ser, hoje, em 2022, a realidade do meio. Então, não só para advogados, mas para o judiciário de uma forma geral, né? Então, a gente hoje fala de uma forma muito natural dessa utilização de soluções, mas que antes era, assim, muito difícil utilizar. Então, acho que antes de falar sobre quais as tendências de tecnologias, é importante pensar que para assim, pensar em qual é o problema que eu estou resolvendo, ou seja, qual é a questão ou qual é a dificuldade que eu tenho e como é a melhor forma de resolvê-lo, para depois pensar na solução mais adequada para isso. Então a gente sempre pensa assim, né? Mas eu vou usar robôs, vou usar inteligência artificial ou outras tecnologias? Depende. Então, depende do problema que você tem, né? Então, acho que... eu lembro que uma vez a gente estava conversando, inclusive para fazer um Connect-se. E, lembra? E aí, no ano passado, eu mandei uma foto de perfil super complexa, com fundo, né? Não tinha um fundo recortado. E eu falei, poxa, olha, antes, né? Eu acho que talvez você tenha um trabalho grande para recortar essa foto, para editar ela e depois fazer o material de divulgação. Aí você respondeu assim, não, eu já tenho uma solução para isso, não precisa de um designer que faça. Ó, já tem aqui um site que recorta o fundo da foto sozinho. E daí eu fiquei pensando, olha só, antes a gente precisava de um designer, de uma pessoa que fizesse diagramação do material, um outro que fizesse a parte da arte, alguém que colocasse isso no ar, e agora alguém sozinho, né, que não especificamente a área dessa pessoa, consegue fazer todo o serviço de uma forma rápida, né? Bem Aliás, interessante. foi um sistema, foi um evento feito assim, com pouquíssimo recurso e com conteúdos maravilhosos, né? Falando exatamente sobre esse tema, tecnologia e direito. Então, E, nós fizemos 5 edições do Connect-se, né? Eu comecei o triênio lá como conselheiro, no segundo semestre a gente fez em setembro, foi um sucesso, então a gente resolveu fazer semestral. Então, setembro, março, setembro, março, setembro, março, a gente fez 5 edições. Agora, no primeiro semestre, tem sempre aquela adaptação lá na UAB, eu vou tentar estabelecer e fazer o sexto Connect-se aí em setembro. Estamos pensando nisso aí.
E é o que você falou, né? A tecnologia, e você falou mesmo antes que a pessoa que ia fazer isso no Photoshop, às vezes tinha um cabelinho mais levantado assim, ela tinha um trabalho grande, né? Hoje a inteligência artificial chegou nesses sites que fazem esse recorte da foto, que é uma coisa incrível. Olha, não vejo erro lá, sempre sai perfeito. Esses dias até vendo as publicações no Instagram, descobri que até o Excel tira o fundo da foto. Sério? Nossa, não sabia. Eu usei ontem um recortador de fundo para o Canva, do Canva, né? Para mexer na foto do meu perfil. Então, eu fiz rapidinho ali. Nossa, fica incrível. E eu consegui fazer isso em, sei lá, 10 minutos, né? E antes demorava horas, porque... Ó, eu sou do tempo do Photoshop, vou te falar. E há uns 4, 5 anos atrás, dava um trabalho enorme, porque a gente tinha que fazer isso no braço, fazendo manualmente, recortar certinho, principalmente a parte do cabelo. Olha, nossos designers tinham um trabalho, viu? Para fazer isso. Porque a gente tinha na época, não sei se você sabe, programadores, designers, publicitários, jornalistas, várias áreas diferentes para fazer serviços diferentes. Claro que a gente precisa ainda de boa parte dessa equipe, só que tem alguns trabalhos que demoravam horas, às vezes, que a gente consegue fazer em questão de minutos, né? E eu acho que essa é a grande vantagem agora dessas soluções, de reduzir muito tempo, que a gente demorava horas, às vezes agora em pouquíssimo tempo você consegue fazer um trabalho com uma ótima qualidade e que você tem tempo suficiente para fazer o que precisa, né? Que é o pensar. Isso não tem como, não tem máquina, não tem tecnologia que substitua. Eu estou vendo aqui a Polly de Castro, ela é uma pessoa maravilhosa. A Polly, poxa, Polly, eu esqueci agora a empresa que você está trabalhando agora, mas ela era da IBM quando eu a conheci. Uma das pessoas mais criativas que eu conheço, viu? E ela disse aqui, ó, né, a adaptação à tecnologia é um caminho sem volta. E realmente, quando você começa a descobrir quais as ferramentas mais adequadas para aquilo que você precisa, para o problema que você quer resolver, é um caminho sem volta realmente, porque é fascinante e se consegue fazer muito mais em menos tempo, né? Certo. E interessante. Então, você falou lá sobre questão das audiências telepresenciais. Eu achei interessante porque a maioria das pessoas eram reticentes com relação à tecnologia, né? E foi difícil começar a fazer essas audiências telepresenciais. A gente lá na UAB, rapidamente eu sugeri lá para aplicarem no Zoom, começaram a testar, um pouco de dificuldade no início, mas hoje você vê que é um caminho sem volta, né? Facilita muito. Antes, você fazer uma reunião com os conselheiros, por exemplo, eram 160 conselheiros do estado todo e deslocamento, hotel, tem gente que está a 600 quilômetros. Depois que criou essa método telepresencial, até quando voltou presencial, o pessoal ainda preferiu, às vezes, ficar no telepresencial. E eu tenho sentido isso do judiciário. Os juízes, os funcionários, eles estão muito cômodos em casa, trabalhando remotamente e não querem muito voltar. Então, a OAB está fazendo uma pressão em cima, porque temos um nível tecnológico, os advogados ainda a gente pode considerar um nível um pouco elevado, mas as partes não têm condição nenhuma de participar desses tipos de audiências sem um apoio de um advogado. Então, eu entendo que para audiências iniciais, audiências de conciliação, é muito interessante. Agora, audiências de instrução, é muito importante ter a presença física ali do juiz, na frente da testemunha, principalmente da parte, para não haver distorção ali nos depoimentos. Mas isso é uma luta, porque realmente eles estão muito reticentes. A primeira reclamação era que ia esperar a vacina, depois chegou a vacina e eles não querem voltar, né? Vai trocando a variante, eles vão tentando uma desculpa, mas me parece que alguns tribunais, parece que o TRT agora, TRT2 de São Paulo, parece que começo de março agora ia voltar presencial. E o TJ de São Paulo também está próximo disso, já aumentou o período, então a gente vê que agora, a gente falava do novo normal, agora vai ter voltar a um novo padrão aí, que vai ser um misto do virtual, que a gente foi forçado por causa da pandemia, e um misto do antigo e tentar pegar o melhor dos dois mundos, né?
Fale alguma coisinha aí sobre a coleta e preservação de provas digitais, que é a sua especialidade. É muito legal você comentar a respeito da volta do presencial, porque tem algumas coisas que não substituem realmente o contato humano, né? Precisa ter o olho no olho, e isso se perde um pouco com uma tela. É muito, claro, é muito diferente, assim, você conversar pessoalmente, dependendo do caso, e outras que é importante estar na frente da pessoa. Agora, o que eu achei legal de fazer as reuniões, principalmente da OAB, né, participei de algumas online, é que expandiu os limites, sabe, o território. Então, se antes se restringia muito as pessoas que estavam assim, próximas, a gente agora conseguiu fazer com que tivesse muito mais troca de conhecimento de várias seccionais diferentes, né? Então, isso foi muito enriquecedor, essa troca, essa conexão de informações com muito mais gente, em menos tempo. Então, antes você tinha que, como você falou, né, tinha que se deslocar, tinha que ir para o hotel, etc. E agora não, a gente consegue fazer essas reuniões de uma forma mais ágil. Ao mesmo tempo, também, eu vejo que você falou do TRT, né? A doutora Ana Paula até mencionou aqui, na vara que ela atua tem uma adesão enorme ao juízo 100% digital. Também, né, acho que já faz 11 anos que iniciou-se o processo de digitalização de documentos. Então, acho que tem demorou para fazer esse processo, mas finalmente ele está concluindo, né? Espero. E o legal, né, já falando da minha solução, que é de coleta de provas digitais, é que não só os advogados estão se capacitando para essa nova realidade que a gente tem hoje. Não tem mais volta, não tem como ignorar que as redes sociais, as conversas de WhatsApp, os e-mails e conteúdos que estão na internet, eles vão ser utilizados como comprovação do fato, como evidência. Não tem como mais negar isso. E os tribunais, eles estão capacitando os próprios servidores para fazer essa produção de provas digitais. Então, a gente já sabe de alguns casos, TRT de São Paulo, por exemplo, que tem feito uma capacitação, e isso está se expandindo agora para os outros TRTs, exatamente com essa capacitação. O que são as provas digitais, qual a importância de coletar de forma adequada esses materiais. Até há pouco tempo atrás, a gente ouvia muito de usar print, né? Usar a print screen da tela como prova. E sabe-se hoje que isso nem sempre vai ser suficiente, porque como é fácil, a gente estava falando agora, de recortar fundo de foto, e sem ter habilidade nenhuma com Photoshop, também é fácil fazer uma conversa que nunca existiu. Eu sempre mostro, né, em algumas palestras, aqueles aplicativos. Aliás, eu mostro, mas eu não conto qual é o aplicativo, né? Aqueles aplicativos que simulam uma conversa de WhatsApp real. E que, inclusive, respondem, né? Se você mandar mensagem para esse aplicativo, ele vai te responder com o que eu quiser. E essa conversa nunca existiu. Então, antes as pessoas falavam assim, imagina, eu uso print, porque daí se tiver dúvida, eu mostro o original. Mas nem o original agora é confiável, né? Só o olho não é suficiente para avaliar o fato. Então, começou a se pensar e a se discutir a produção de provas digitais de uma forma mais adequada, pensando em técnicas forenses, enfim, em várias outras possibilidades que são necessárias para que essa nova realidade, né? Esses documentos não formais, ou seja, está na internet. Quem foi que produziu, como é que foi feito isso? É uma realidade e é diferente, por exemplo, de um documento formal, ou seja, algo que foi controlado, que é usado também como parte da justiça. Então, o que a Verifact fez foi preencher uma lacuna que existia no mercado. A gente estava falando de pensar em problema e solução, né? Então, lá em 2017, olha só, é antigo pra caramba já, se for pensar. Por um problema da gente lá do escritório, a gente viu assim, como é que eu vou provar que o fato existiu na internet? E aí a gente começou a investigar e ver como era feito na época. A gente usa ata notarial. Tá, e o que é uma ata notarial? Bom, o tabelião ele vai descrever sem julgamento, né, utilizando os 5 sentidos humanos, de uma forma geral, e documentar o fato. Tá, mas se
não é um documento formal. Se aquele conteúdo está na internet, então acho que só os 5 sentidos humanos não é suficiente para comprovar o fato, porque o tabelião ele pode ser levado, induzido ao erro sem saber. E a gente começou a investigar e falou assim, não, mas não é possível que isso possa ser feito dessa forma. E a gente descobriu que tinha um cartório que fazia a coleta de forma adequada, utilizando técnicas forenses. Tinha um perito que fazia a coleta desses materiais de uma forma muito correta, assim, de uma forma impecável. Inclusive, até onde eu sei, é o único tabelião no Brasil que faz isso, lá no Rio Grande do Sul. E o Marcelo Lamas é o perito que faz a coleta. Inclusive, Marcelo, professor, sabe? Toda vez que ele faz uma palestra, aprendo muito. Então, quer dizer que 99% dos casos não era feito dessa forma. Ou as pessoas usavam print, ou então outras soluções usando blockchain ou carimbo de tempo ICP Brasil. Só que isso também não era suficiente, porque a gente viu que a blockchain e o carimbo de tempo, nesse caso específico, ele só fazia uma parte da etapa, que era preservar o material imutável e que esse material ele não pudesse ser alterado depois. Né? Então, toda vez que eu consultasse ele depois que fosse coletado, ele mantinha as mesmas características. Mas as nossas pesquisas mostraram que só a blockchain, para esse caso específico, nada impedia que eu ou qualquer outra pessoa manipulasse o conteúdo, fraudasse ele e preservasse ele depois. Ou seja, não tinha nenhuma proteção contra isso. Então a gente começou a desenvolver uma solução pensando em seguir todas as etapas que são importantes, né, para que uma prova seja confiável. Coletar, ou seja, isolar o fato para que ele não seja manipulado, ou seja, o conteúdo da internet acessado exatamente o que está na internet, naquele site, em determinado dia e horário, que fosse coletado o máximo de informações possíveis, ou seja feito o espelhamento do fato digital para que ele pudesse ser auditado de forma ampla posteriormente, e aí, por fim, que ele fosse preservado, que podia ser o carimbo de tempo, fé pública, etc. Então, a gente pensou nisso e viu que realmente era necessário. Então, a gente verificou qual que era o problema que o mercado demonstrava e depois disso a gente viu como poderia resolver. Nossa, eu tô vendo muita gente bacana aqui, ó, o Wagner Jane, que é da tecnologia, né? Inclusive, antes de ser advogado, ele contou em uma das reuniões da OAB que ele era da tecnologia e migrou para o direito. Então, melhor dos dois mundos, né? Então, entende muito das duas áreas. A gente viu que essa solução ela era importante, principalmente para preencher essa lacuna. E eu não sei se eu posso contar aqui, mas já vou falar em primeira mão, né? Mega spoiler. A gente acho que colocou nas redes sociais ontem. Os órgãos públicos, além dos advogados e de pessoas como eu, assim, né, que pessoa física, precisava dessa solução para resolver esse problema, para poder se defender, além dos advogados e os seus clientes, também órgãos públicos procuravam uma solução como essa. Então, em 2019, a Polícia Civil conversou com a gente e eles já estavam tentando há um certo tempo procurar uma solução que pudesse resolver essa questão. Porque eles têm fé pública, a maioria das vezes, coletavam os materiais, as provas digitais, seguindo normas forenses, né, tem os peritos, só que em alguns momentos, nem sempre o perito estava disponível para coletar essas provas, então eles faziam ali a coleta do jeito que dava, com o escrivão, por exemplo. E aí, como tinha algumas brechas na coleta, os advogados, espertamente da parte contrária, tentavam impugnar a prova. Olha, não foi feita a coleta da forma adequada. Então, eles já estavam tentando há uns 2, 3 anos ali fazer com que tivesse uma automação dessa etapa de coleta de provas para se precaver e evitar que as provas, né, assim, que a vítima não saísse prejudicada. E aí, quando a gente começou a conversar com eles, eles disseram, poxa, a gente precisa disso. E a parceria foi muito bem sucedida. Então, desde 2019, eles usam a nossa solução. E aí, depois, outros órgãos públicos começaram a usar a nossa solução também. Ministérios públicos, né, de São Paulo, Paraíba, Bahia, Polícia Civil da Bahia também. E a gente acabou de ter publicado aí no Diário Oficial da União
que o Ministério Público Federal passa a utilizar também, né, a nossa solução para investigações. Então, eles fizeram uma avaliação interna, e isso foi muito bacana, porque não é só a parte de validade jurídica. Eles tinham que saber, todo e qualquer órgão público, qualquer empresa, eles avalia também a parte técnica, né? Então, a gente fez uma avaliação interna e deu super certo, passamos por todas as etapas aí de avaliação e agora vai ser feita uma utilização aí bem bacana. Espero que a gente consiga ampliar essa solução para mais gente. Inclusive, Legal, sabia legal. que a gente tem usuários fora do Brasil? É interessante. Ó, Edmê Capovilla, além de ser uma solução mais acessível, porque a ata notarial é muito cara, coletei mais de 200 páginas de prova. Se fosse uma ata notarial, o cliente não poderia pagar. A doutora também, a juíza Ana Paula, disse que a maioria dos advogados está preferindo o telepresencial. Eu tenho ressalvas. Pode ser a maioria, então eu posso me incluir na minoria. Eu gosto, tirando a instrução, né? Ou pelo menos as testemunhas. As partes poderiam até estar remotamente, um trabalho misto. E ela também disse que a partir de sexta-feira volta presencial. Deixa eu fazer um comentário aqui. Um amigo meu me mandou no WhatsApp falando assim, que essa mulher aí, negra, do seio de fora... Deixa eu explicar uma coisinha. Nós estamos no mês da mulher. Eu, já há alguns anos, eu advogo com um amigo e eu fiz um serviço para ele, não quis cobrar nada. E ele tem uma loja que vende móveis de Gramado e a filha tem um trabalho muito legal com comunidades que desenvolvem arte, né? E ela vende a arte desse pessoal. E essa aqui é uma obra assinada, o cara assina, numera embaixo, é muito interessante. Eu achei muito linda. Como eu não cobrei nada pelo serviço, depois ele pegou e me presenteou. E eu acho muito bonita. Inclusive, eu fiz algumas enquetes, perguntei para algumas mulheres em algumas oportunidades se elas se sentiam ofendidas com essa imagem. Eu acho que, na verdade, é uma homenagem para o mês das mulheres, né? Apesar que todo dia devia ser dia da mulher, mas vamos falar aqui no mês de março, mês da mulher. Você sente alguma ofensa nessa imagem, ô Regina? É uma escultura, o artista plástico que desenvolveu, ele com certeza ele está muito orgulhoso desse material, né, desse trabalho, mas tudo que é muito figurativo geralmente causa estranheza nas pessoas, né? Então, talvez as pessoas elas possam causar esse impacto inicial, mas eu acho que é um presente muito bonito, né? Acho que ótimo, assim, te trouxe, acho que uma alegria de receber, com certeza. Então, eu vejo que é uma excelente homenagem, assim, para mim, não vejo problema. Não, Mas então, enquanto eu não tiver muita gente falando mal, eu vou continuar usando a minha deusa da justiça aqui. E aproveitando, você como mulher, a gente sempre vê uma certa discriminação da mulher no direito, na tecnologia também. Eu queria que você falasse se você enfrentou algum preconceito, alguma dificuldade Opa, de caiu. se participar, de se incluir aí no meio jurídico, no meio de tecnologia. Olha, existe muito pouca representatividade ainda, né, no mercado de tecnologia. Do meio jurídico, não. A gente sabe que as advogadas são maioria, né? Já ultrapassaram 50% do número de profissionais cadastradas na OAB. Então, e a gente vê também que, além, assim, ainda existe muito caminho, muito chão, porque apesar de ser maioria no meio jurídico, na parte da liderança, ainda não tem representatividade de 50%, né? Então, eu vejo que é um grande avanço. A presidente da OAB, São Paulo, ela, né, é a primeira mulher presidente e cada vez mais ter mais cargos de liderança sendo ocupados, assim, tendo equidade de gênero, eu acho que nessa distribuição de funções. Então, como é algo muito, não posso dizer novo, mas assim, como ainda não existe muita diversidade de composições de gênero, de etnias e de idades, ainda tem uma certa
barreira aí para cumprir, né? Então é claro que se gera estranheza, nem sempre a minha imagem é aquilo que as pessoas esperam ou então acham. Geralmente assim, antes quando a gente começou com a Verifact, eu não me identificava muito, nem pelo nome às vezes, né? As pessoas não sabiam quem estava à frente da liderança da Verifact. Então eu via que até descobrir quem eu era, as pessoas achavam que era um homem branco, né? Assim. Mas eu vejo que eu vi que quanto mais gente tem, mais representatividade se vê, mais gente se enxerga. Então, quando se fala sobre tecnologia, quando eu recruto pessoas para trabalhar com a gente, ou então para dar palestra, geralmente quando é uma pessoa que não tem um perfil de homem branco, geralmente fala assim, mas o que eu vou fazer nesse evento? Eu não me vejo ali. Mas como assim? Por que você está me convidando para dar uma palestra? Porque você é a pessoa que mais entende do assunto. Mas as pessoas geralmente não se veem. Então, acho que é importante começar a colocar mais gente assim, com perfis diferentes, para que outras pessoas se identifiquem também. Então, quando eu comecei a entrar nessa área de tecnologia lá em 2015, eu também não enxergava muito, não. Para mim era sei lá, um mundo estranho. Mas eu vejo que foi importante, principalmente quando eu vi outras pessoas que eram parecidas comigo, que estavam lá e eu vi que fazia sentido. Eu vi aqui que a doutora Valéria Scheck, também faz parte aqui tá assistindo. E a Valéria é uma inspiração para mim. Toda vez que eu via ela, né, nos eventos da OAB, inclusive do Connect-se, na organização de alguns eventos, eu falava, nossa, olha só, que pessoa fantástica tá ali. E me espelho muito. É uma referência para mim. Então, quanto mais gente tem, né, nesse meio, mais representada eu me sinto. Mas assim, claro que tem, né? A gente vê que nem sempre a pessoa percebe, ou em alguns momentos eu não percebo também, mas que lendo um pouco mais a respeito de outros casos, de outras pessoas, você vê que às vezes tem um pouco de preconceito sim, ou de... Acho que nem sei se é preconceito, mas é estranhamento. Então acho que tem que ter primeiro a consciência, né? Isso existe sim. E depois ter um exercício de conscientemente convidar pessoas que são diferentes quando você tem o poder para isso. Então, se eu estou organizando um evento, conscientemente eu penso em uma diversidade na composição da minha, não banca, né, mas dos meus convidados. Então, a gente precisa ver que eu já organizo eventos há um bom tempo, né? E sempre que você pensava em organizar um evento, a primeira ideia que você tinha é de trazer a pessoa mais qualificada para falar de determinado tema. E isso, por mais que a gente quisesse convidar mulheres, muitas vezes não existiam mulheres na área. Eu acho que começaram com essa história de cotas, elas começaram a ganhar espaço, e hoje a gente tem muitas mulheres falando, e eu acho até estranho você falar que você convida a pessoa e a pessoa se menospreza e acha, você está me convidando? Que agora, por exemplo, mês de março, todas as lives serão com mulheres, e dia 24 de março a gente vai ter também o Lautec Rio, e também 3 mulheres com muito sucesso na advocacia vão fazer o evento. Então, vamos aproveitar o mês de março, e não só o mês de março, vamos tentar agora sempre regularmente. Eu nunca tive discriminação com relação à mulher. Uma vez até eu estava no evento da UAB e eu conversei com uma diretora e ela falou assim, você interrompe as mulheres. Eu falei assim, olha, não precisa ficar preocupada que eu não discrimino, eu interrompo mulher e interrompo homem, né? Então eu tenho esse defeito, minha esposa até critica, né? Mas às vezes a pessoa, ela leva para o lado ali de machismo, alguma coisa, e às vezes não é bem assim, né? Mas eu acho que as mulheres estão conseguindo o seu espaço e o mais importante, para o seu próprio mérito. Então, não precisa de cota, não precisa de obrigação. A mulher que tenha eficiente, que saiba desenvolver um bom trabalho, sempre vai ter espaço, assim como você e a Valéria, nossa amiga, que encheu de confete em você aí, né? Parabéns pela entrevista. Entende muito de provas digitais e cadeia de custódia.
Mas sabe o que que é também? A gente convida as pessoas que são mais próximas a gente. Geralmente é muito parecido com a gente, né? Então é claro que eu vou pensar na melhor pessoa. É alguém do meu círculo social, alguém que eu já vi, já assisti. E a tendência é sempre chamar a gente igual. Então, não significa que não, necessariamente não tenham pessoas que sejam boas, mas geralmente elas estão escondidas. Ou então não são convidadas para. Eu só comecei a perceber isso quando você começa a viajar e a frequentar círculos diferentes. E aí você vê e fala assim, nossa, tem tanta gente bacana, tanta gente legal. E como é que essas pessoas nunca foram pro palco? E aí você percebe muito que é assim, poxa, se eu tô no mesmo círculo, se eu tô no mesmo grupo de pessoas, principalmente assim, você já deu aula, né? Assim, pelo menos tem contato com alunos. A gente se forma e as pessoas que se formaram com a gente são muito iguais a gente. Então, se eu estou no mesmo círculo, se eu estou no mesmo grupo, os meus amigos sempre são muito parecidos. E eu não circulo em grupos diferentes. Claro que eu vou chamar as pessoas que eu conheço. Só conheço quem está aqui no meu grupo. E daí, quando eu comecei a viajar pelo Brasil, por conta dos convites, né, das palestras, e também para divulgar a Verifact, eu comecei a ver, falei, nossa, tem grupos diferentes, olha só. E por que que sempre algumas pessoas são chamadas? É porque todo mundo aqui nesse grupo se conhece. Então, quando você começa a circular em outras áreas, você fala, nossa, tem muita gente legal, só que eles não sempre são chamados, porque às vezes só fazem parte, às vezes, daqui do Paraná, ou então de áreas que não são necessariamente daquelas que eu conheço. Então, acho que de ter consciência disso, começar a chamar as pessoas dessas outras áreas, funciona muito bem. Mas falando de tecnologia, e vamos voltar. Para 2022, eu vejo que tem muitas coisas que são basicamente para arrumar a casa. Então, não é uma coisa assim, inovadora, disruptiva, de nossa, vou apertar um botão e vou resolver a minha vida. Que é isso que as pessoas às vezes esperam, né? Acho que principalmente, assim, quando se fala de tecnologia, quando a gente via os filmes futuristas, nos Jetsons, por exemplo, aperta um botão e aí sai a comida pronta do outro lado. Ou tem um robô, a gente está falando da Oyster, robô, se vira aí, me entrega tudo pronto. Eu imaginava isso também, inclusive, para a área médica, né? Assim, antes de conhecer um pouco mais dos bastidores da parte de tecnologia, que chama de imagem, eu achava que quando eu fazia uma ressonância magnética, apertava um botão e já saía ali o 3D, e saía tudo pronto. E depois que eu vi que não, né? Que assim, tem muita gente por trás, e a tecnologia, na verdade, ela reduz e melhora muito algumas questões, mas não é exatamente uma automação 100%. Mas é de resolver questões muito simples, desde organização ou de redução de tempo que se gasta numa operação. Então, hoje, olhando, por exemplo, o panorama de soluções que a B2L tem, a maioria é para gestão de escritório, ou seja, é para verificar e automatizar algumas questões relacionadas a coisas muito banais. Número de processo, acompanhamentos e coisas que são muito simples, mas que a gente não toma. CRM, né? Que escritório que tem organizado ali a sua base de clientes e dá o acompanhamento para o cliente, para que ele não fique perguntando toda semana. E aí, doutor, como é que está meu processo? Está pronto? Está pronto? Você pode encaminhar um sistema né, ou uma automatização que manda automaticamente para ele esse status sem que ele tenha que ficar perguntando, e aí, como é que foi? Né? Aposto que depois de ontem, de quarta-feira, tem um monte de gente que recebeu mensagem falando, poxa, e aí, como é que tá o meu processo? Andou?